Salve, meus consagrados de Midgard, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Fafnir e estamos em mais uma conversa de taverna. E no episódio de hoje iremos falar sobre o top 7 cenas mágicas, cenas mitológicas que aconteceram em Vikings. Antes de começar, eu gostaria de deixar aqui o nosso site da Taverna Viking. É um site cheio de artigos medievais, nórdicos, como hidromel, vestimentas, acessórios e muito mais. Também vou deixar os links aqui das nossas páginas do Facebook e do Instagram. Você só pensa em Valhalla? A série Vikings, passada no History, ela tem vários aspectos históricos presentes nela e também existem alguns aspectos mitológicos, que eles fazem algumas referências de vez em quando, mas que nós gostamos muito de ver. Eu fiz uma seleção de 7, mas existem outras cenas, algumas menções pequenas, às vezes algum teatro, uma história contada, às vezes alguma coisa simples como uma lágrima dourada. Essas aí eu deixei meio de canto e eu fiz um top 7 das que eu acredito que são as melhores. Começando com o sétimo lugar. No sétimo lugar nós temos a cena de Floki. Floki está na Islândia e estando na Islândia ele está à procura dos deuses, ele está à procura de se encontrar novamente, ele já perdeu a mulher, e o Floki está meio perdido e ele está à procura de terras. E ele encontra duas presenças. A primeira é uma imagem de uma mulher cuspindo abelhas, né? Cuspindo marimbondos, zangões, sei lá, acredito que são abelhas. E essa mulher, ela tá pintada, mas ela tá num aspecto meio necrótico, como se fosse uma morta. Posteriormente, ele anda mais um pouco, vê uma Bifrost, e nesse momento ele encontra outro ser, com elmos de penas e vestido de negro, aonde essa pessoa, essa mulher, transforma-se em corvos e parte voando. Ele fica mais perdido do que ele estava antes, mas com algumas revelações. Vou fazer um episódio, é um dos que eu quero fazer muito, falando especificamente do Floki e de algumas teorias deles. Uma delas, que eu vou passar bem rapidinho, é de que ele é um reflexo de Loki na Terra. E nós vemos isso em vários momentos, só que não prestávamos atenção. Floki está perdido ali e ele encontra dois seres, Hela e, teoricamente, Freya. Existem vários debates e não encontrei nada afirmando qual eram as deusas que ele havia encontrado. Poderiam os dois ser a mesma, poderiam ser reflexos de espíritos, poderia ser muita coisa. Mas aonde nós mais conseguimos encontrar é que ele encontrou Hela e encontrou Freya naquele momento. O porquê? Em sexto lugar, nós temos a presença de Iduna, que apareceu no episódio 16 da última temporada. Foi uma presença que eu gostei bastante de ter aparecido para o Hvitserk. Então, ele estava também perdido, né? Acontece isso bastante em momentos de frustrações, esses seres aparecerem. Hvitserk estava, né, perdido com as perdas dos irmãos e tudo. Então, ele encontra a deusa Iduna, que diz que estava ali com ele, queria ficar com ele até o amanhecer, e é uma cena muito bonita, e ela tá com as maçãs e tudo, ela loira, uma linda de uma atriz, fazendo, né, um chá, um suco, uma poção para ele, e eles se deleitam durante a noite, e é uma cena bem bacana de se presenciar. Em quinto lugar, nós temos Harbard. Harbard apareceu no início lá de Vikings, onde foi uma figura extremamente questionável, né? Nós ficávamos em vários conflitos. Quem é Harbard? Quem é esse cara? E depois de um tempo ficava tipo, quem foi esse cara? Ele apareceu, foi embora, tudo. Então tu vê de novo a série, tu começa a ver de uma maneira diferente, e tu olha de novo, e tu olha de novo, tu olha de novo. Então fui atrás de fóruns e tentar encontrar aquilo. Numa das lidas que eu encontrei no livro, cita que Harbard era um dos nomes que Odin se incorporava quando vinha para a Terra, né? Um nome que um personagem que ele assumia quando vinha para a Terra, assim como vários outros. Quando ele veio para Kattegat, as três mulheres tiveram uma visão dele vindo, então dá uma referência às Nornas, né? Também temos a presença de mortes no decorrer dos episódios que ele está lá, e a desconfiança de Sig para ele. Ele conta uma história como se fosse Thor, né? Ele conta lá que estava lá nos salões de Utgard e ele bebe aquele
chifre grande, e ele vai falando, e elas, não, mas tu não poderia fazer isso, a menos que tu fosse Thor, né? Ele fala, então, se não era eu, quem era? Ah, era Thor. Então, será que tu é Thor? Ele, não, eu tava lá, né? Ele, então, mais uma vez, afirma que ele seria Odin, que não estando lá, ele estava lá, pois no trono de Odin ele consegue ver tudo. Também, um dos questionamentos é que Odin, os deuses, para eles estarem aqui conosco, tem uma penalidade muito grande. E na própria cultura deles existem os sacrifícios a animais e a humanos. Então, Harbard precisava de um sacrifício, Odin precisava de um sacrifício para ficar ali, para manter, e ele utilizava do poder dele, tanto que ele curou Ivan das dores, né, amenizou elas até posteriormente, ele não reclamava mais das dores tanto quanto ele era pequeno. Então, para utilizar esses poderes, ele precisava de sacrifícios e acabou matando crianças, né, para isso daí, infelizmente. E uma das crianças que ele vai levar, infelizmente, são os filhos de Ragnar. E Siggy percebe isso, ela já estava desconfiada. No momento que ela salva as crianças, ela vê Harbard. E ela vê a filha dela também. Né? Mais um toque de que Odin trouxe para ela dar uma olhadinha na filha dela, né? Um presente pelo sacrifício dela. Então ela sucumbe, ela morre e ele parte. Então, para ele estar ali conosco, ele precisava de sacrifícios. É uma pena, mas foi muito legal. Trouxe bastante reflexão, bastante perguntas naquela época. Cena número 4. A cena número 4 temos uma das minhas cenas favoritas de Viking, que é a primeira cena. Ela é muito bonita, ela é muito computadorizada, assim, mas ela é muito bonita. Ela tem uma boa fotografia, ela tem aquele momento, aquele clima de pós-batalha, onde eles ainda estão lutando, o Ragnar e o Rolo como irmãos, talvez antes ainda de ter a Lagertha. É fantástica aquela cena, eu gosto bastante dela. Naquela cena ele encontra Odin andando com o seu chapéu, um corvo no lado, Munin, e uma lança apontando diretamente, ó, esse aqui eu quero comigo lá em Valhalla, sabe? Então dos céus vem as valquírias, né? Dá um efeitinho até meio Ghost do outro lado da vida, mas é bem bacana. E elas vêm, buscam eles e levam de volta. E acho que é uma baita de uma cena, acho que até hoje eu gosto de lembrar dela. Cena número 3. Jormungand aparecendo na última temporada foi fantástico, foi muito foda. Ela foi resplandecente a presença dela, e o tamanho foi muito bem representado. É um tamanho que eu gosto bastante de pensar em Jormungand. Eu penso nesse tamanho. Aparecer também em God of War, aparece uma serpente de tamanho semelhante, né? É fantástico, achei que foi muito bom, e nós conseguimos ver que ela foi do imaginário, na verdade, da criança, né? Ou, na verdade, ela acreditar na Jormungand fez ela se materializar, apresentar. Às vezes, quando o mar está agitado, talvez nós não consigamos ver, né? Como a Lagertha já diz até pro rei Egbert, isso aqui foi forjado por anões. Não, foi forjado por um... Não, tu não consegue ver os anões, né? Não quer dizer que eles não estão ali. Então, o mar agitado não quer dizer que Jormungand não está ali. Então, é muito legal de ver essa cena e ver que foi pelos olhos da criança. Isso foi muito legal. Tirando que ela morre no final, mas é uma baita de uma cena. Até pode ser que ela tenha visto por estar perto da morte. E quando as pessoas, e isso em Vikings mostra, quando eles estão frustrados ou estão perto da morte, à beira da morte, eles acabam vendo alguma coisa dessas, né? Ela estava mais próxima do plano espiritual, pode ser assim dizer, então ela conseguiu vislumbrar Jormungand. Cena número 2. Falando em ver perante a morte, vemos Ragnar encontrando os portões de Valhalla. Sério, essa é uma das cenas que mais me emocionou vendo o Vikings. Foi muito bonita essa cena. Ele encontrando longe, a gente, não pode ser aquilo. E ele chegava lá, aqueles portões grandes, dourado. Até gerou discussões, porque eles ficavam, não, os portões não pode ser de ouro, porque não era dos nórdicos, tudo, que eles tinham armas, etc. Mas também é representado como um salão dourado, né? Eu vi bastante isso em fóruns, não, deveria ser só armas e espadas e crânios e tudo. Mas eu acho que foi uma boa representação, muito bonita, por ser o salão dourado de Odin. Quando ele tá chegando nos portões de Valhalla, tu consegue avistar naquela cena
um dos lobos de Odin, Geri ou Freyknir, aparece um deles ali e ele fica ali a cena. Ragnar tá chegando e tu tá sentindo com ele a emoção dele estar chegando em Valhalla. Quando vê, ele começa a ter flashbacks de cenas de momentos de frustração, de momentos de perda dele. Ele vê quando ele matou o mensageiro que tinha perdido tudo naquele assentamento Wessex, que vem, perde o filho e ele mata ele porque ele não queria mostrar o fracasso. Ele vê a perda do irmão dele, da traição do irmão dele. Ele vê quando ele bateu na Aslak. Foi realmente momentos, assim, punks, assim, apareceu uma cena, mas as frustrações de Ragnar, então, ele se batizando, né, a cruz de Atelstan, então e os portões se fecham e ele para na frente dos portões, tipo, não é possível que isso foi negado, e ele dá um momento, tipo, o Raging Spartan ali, meio Kratos, e ele perde essa oportunidade. Tu fica, como assim, cara? Os portões de Valhalla fecharam. Então, e as pessoas ficam tipo, não, será que... Por que os deuses mostraram isso pra ele? Por que mostraram os salões que iriam fechar? Então fui atrás, fui pesquisar e consegui encontrar uma boa de uma explicação. Na verdade, aquilo tudo se passou na consciente dele, apenas do subconsciente dele, na mente, não de fato aquilo aconteceu. Isso era uma projeção, onde ele não estava bem, não estava em paz consigo mesmo por causa de suas frustrações, tanto que ele se exilou por anos, por causa delas, e aquilo não fez ele descansar 100%. Ele foi para Valhalla porque então nós conseguimos chegar na primeira cena. A primeira cena e a melhor cena, acho que com certeza da minha humilde opinião, que é a cena de Odin aparecendo ao som de Wardruna, contando os filhos de Ragnar, que o Ragnar morre. Cara, isso foi fantástico. Isso foi muito lindo, ver aqueles corvos aparecendo para cada um deles, ele andando entre eles. Fantástico, é fantástico como foi apresentado. Senti falta, confesso que senti falta da barba longa, mas estava muito bom, foi uma cena muito impactante, uma cena muito bonita, muito emocionante, dele contando para cada um deles e a reação de cada um deles, de tentar se segurar assim para não estourar. Foi uma baita de uma cena. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno compilado aí de cenas de Vikings mitológicas que eu sou muito fã. Botei na minha ordem. Bota aí se eu esqueci de alguma cena bacana que vocês acham que é melhor. Eu tentei pegar um compilado de quase todos, mas tem algumas, como eu falei, algumas menções que... algumas até de Flock, que eu quero fazer um vídeo especificamente disso daí, das teorias dele, que é muito bacana, vale a pena. E pessoal, muito obrigado por estar aqui. Deixa nos comentários, curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Pessoal, muito obrigado e um salve dos deuses.